Justiça dos Estados Unidos amplia a restrição contra a mulher que agrediu brasileira em Massachusetts. Em Boston, polícia de imigração prende 2 brasileiros. Um deles já foi deportado. Passageiro surta em voo da Southwest Airlines por causa de choro de bebê e caso acabe em confusão. A Embaixada dos Estados Unidos abre inscrições de programa para profissionalizar mulheres empreendedoras. E em Miami, líder indígena Pataxó visita escolas para conscientizar jovens sobre a preservação da natureza. Nós somos os responsáveis pela proteção de 80% de todo o ecossistema no mundo. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente abre esta edição falando do caso da brasileira que foi vítima de xenofobia em Massachusetts. A justiça americana ampliou a medida de restrição contra a mulher que agrediu Raíssa Garcia numa rua de Framingham. Vocês se lembram do caso? A gente falou dele aqui. A brasileira foi agredida física e verbalmente por uma norte-americana sem motivo nenhum. A Giovanna Locatelli nos conta agora o que é essa nova determinação da justiça que foi comemorada pela Raíssa. A restrição foi imposta depois que Michele voltou ao local para pegar imagens de câmeras de segurança, o que a justiça entendeu como perseguição. Agora, a justiça americana ampliou por mais um ano a restrição de aproximação contra Michele Milburn, que agrediu a brasileira Raíssa Garcia em Massachusetts. A norte-americana chegou a ser presa, mas pagou fiança de $2.500 e responde ao processo de agressão em liberdade. A brasileira foi agredida fisicamente por uma americana no centro de Framingham. Michele Milburn, de 45 anos, foi filmada desferindo vários socos em Raíssa, mesmo depois dela caída no chão. Enquanto batia na brasileira, ela gritava frases preconceituosas contra a imigrante. Raíssa foi parar no hospital com diversos ferimentos. Ela comemora a decisão da justiça. E ela é uma mulher perigosa, então eu me sinto um pouco mais protegida. Eu ainda estou passando por um processo emocional bem violento, mas já estou procurando ajuda para isso, para mim, para os meus filhos, e vamos seguir. A Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil abriram inscrições para a 3ª edição do programa Academia de Mulheres Empreendedoras. A iniciativa, que tem parceria com a Amazon, oferece 90 vagas e busca apoiar e incentivar as micro, pequenas e futuras empresárias. Para participar, as candidatas devem ter 25 anos ou mais e possuir um negócio com pelo menos 5 funcionários. O curso vai oferecer educação empresarial, estratégias de mercado, gestão, liderança, planejamento e também vai ensinar como alavancar o seu negócio. O programa também vai oferecer mentorias com profissionais do mercado, tem palestras, oficinas e tudo isso conta com o apoio da startup social Somos Todas Marias. A Academia para Mulheres Empreendedoras do Departamento de Estado dos Estados Unidos já beneficiou mais de 10 mil mulheres em 50 países. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de maio no link que aparece agora na sua tela. E falando em mulheres empoderadas, no Missouri, uma senhora de 96 anos concluiu um sonho antigo, virou cidadã norte-americana. A cerimônia, claro, foi super emocionante e quem estava presente celebrou a trajetória dessa imigrante que criou 14 filhos em terra estrangeira. Entre os 200 cidadãos recém-naturalizados dos Estados Unidos está a dona Maria Orozco, moradora de Kansas City. Aos 96 anos, Maria realizou um sonho antigo, depois de uma vida inteira de luta como mulher imigrante. Natural de Chihuahua, no México, Maria criou os 14 filhos sozinha depois da morte do marido. Um deles, o Alfredo, estava ao lado dela, traduzindo a cerimônia. Maria tem 90 netos. Um deles estava lá representando a turma mais jovem da família, que está surpresa com o trabalho que a vovó fez para conseguir a aprovação como cidadã. Estamos impressionados com a memória dela. O teste de naturalização é realmente extenso e ela foi capaz de memorizar coisas que nem eu consigo, diz emocionado o jovem. Agora, aos 96 anos, Maria diz que não vê a hora de chegar à próxima eleição norte-americana para poder exercer o direito ao voto no país que ela escolheu viver.
Linda história. Depois do intervalo, tem reportagem sobre a polêmica decisão do estado da Califórnia de distribuir seringas à população. E a gente traz também os detalhes da prisão de 2 brasileiros no estado de Massachusetts. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Em Massachusetts, a polícia do Departamento de Operações, Repressão e Remoção, conhecida pela sigla ERO, prendeu um brasileiro. O homem era procurado pela Justiça de Santa Catarina por tentativa de homicídio e ele estava escondido aqui no território americano. Eduardo Rocha dos Santos, de 41 anos, teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos pelo Texas e depois fugido para o estado de Massachusetts. Ele acabou preso pela Polícia de Imigração e em março foi deportado para Minas Gerais e entregue às autoridades brasileiras. Um outro caso também aconteceu. A polícia do ERO prendeu no início deste mês um outro brasileiro que não teve identidade revelada. Ele estava na cidade de Holbrook, em Massachusetts. Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo e posse de munição. O brasileiro foi solto sob fiança e não compareceu à audiência na data marcada. O caso agora segue pendente. No ano passado, o ERO prendeu e deportou mais de 46 mil imigrantes com antecedentes criminais. Bom, e agora tem o nosso giro de notícias com os destaques desta sexta-feira. Entre eles está a reação polêmica de um passageiro que criou uma confusão em um avião por causa de um choro de bebê. Em um voo da Southwest Airlines que saiu de New York com destino à Flórida, um passageiro gravou quando um homem surtou por causa do choro de um bebê. Ele grita com os pais da criança e com os comissários. Diz que não aguenta mais ouvir o choro e um tumulto começa. O homem se exalta, diz que o bebê está chorando há 40 minutos, xinga a criança e alega que se ela pode gritar, ele também o fará. Então, uma pessoa da tripulação pede calma, que ele entenda a situação como um adulto. É quando ele insulta gravemente a mulher e o bebê. O avião pousou e o homem foi conduzido para fora da aeronave pela polícia. No Colorado, uma mulher de 20 anos, identificada como Alexa Bartel, morreu depois que o carro dela foi atingido por uma pedra em uma estrada. Segundo a polícia, a pedra foi jogada intencionalmente contra o veículo por uma pessoa. Essa é a 4ª vez que há registro de casos como este nas estradas da região de Denver. As autoridades estão pedindo ajuda da comunidade para resolver o caso. Um novo relatório do governo mostra que quase 43 mil pessoas morreram nas estradas dos Estados Unidos no ano passado, 150 mortes a menos do que em 2021. Apesar da queda nos números gerais, o relatório da Administração Nacional de Segurança de Trânsito mostra que as mortes nas rodovias diminuíram em 27 estados, mas aumentaram em outros 23. Segundo o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, a queda nos números não deve ser sinônimo de relaxamento, já que a quantidade de acidentes e mortes continua acima do esperado. Polêmica na Califórnia. Autoridades de saúde decidiram distribuir de forma gratuita agulhas, seringas, cachimbos e outros itens para usuários de drogas em Palm Springs. A medida faz parte de um novo programa para ajudar pessoas viciadas a não compartilharem itens e assim reduzir as várias contaminações, como o vírus do HIV, por exemplo. Mas nem todo mundo gostou dessa ação. A Eloá Orazen nos mostra agora o motivo de tanta polêmica na distribuição desses kits. A guerra às drogas é feita de muitas batalhas e diversas estratégias que são pensadas do ponto de vista da saúde, da segurança e da sociedade. Dado o uso alarmante de opioides nos Estados Unidos, algumas regiões, como a Califórnia, experimentam implementar programas polêmicos de redução de danos. A área do deserto de Palm Springs, por exemplo, quer distribuir seringas gratuitas a usuários, a fim de evitar o contágio de AIDS, hepatite C e outras doenças associadas ao uso de injeções e materiais que promovem a troca de fluidos humanos. A política de distribuição de seringas é uma política muito bem-vinda diante da crise
de opioides que os Estados Unidos enfrentam, porque é uma política que incentiva aquelas pessoas que vão usar de toda forma a droga injetável, delas não usarem seringas já utilizadas por outros usuários, que correm um altíssimo risco de se contaminarem com outras doenças, especialmente HIV e hepatite. Então, quando o governo toma uma medida como essa, de distribuir gratuitamente as seringas, ele está fazendo com que as pessoas que vão usar a substância de toda forma, elas então façam uso com menos risco. Né? Esse tipo de política é conhecida, né, chamada como a política de redução de danos. Né, que são essas medidas em que você procura diminuir os danos associados ao uso de drogas. Os críticos a essa medida temem que esse tipo de projeto possa, na verdade, encorajar o uso das drogas, alegando que a distribuição de certos instrumentos facilitaria o consumo de algumas substâncias. Programas semelhantes, porém, estão em vigor em partes da Europa, como Suíça e Alemanha, e até no Brasil. Essa política ela deve compor o cardápio de ofertas de tratamento e de prevenção para as pessoas que têm dependência de drogas, mas não deve ser uma única medida, obviamente, né? Ela deve compor com outras medidas de tratamento, outras medidas de prevenção, de modo que você vai tentando cobrir, vamos dizer assim, todas as facetas que compõem esse complexo fenômeno que é a dependência de drogas. Então muitas pessoas pensam assim, você está distribuindo seringas, você está incentivando o uso de drogas. Isso é uma coisa absolutamente superada, né? A redução de danos ela é uma política muito consolidada internacionalmente, que é essa política que busca diminuir os danos associados ao uso de drogas. No próximo bloco, a gente mostra que New York contratou uma imperadora dos ratos para exterminar essa praga dos animais aí que está invadindo a cidade. E tem o caso absurdo de um motorista de ônibus escolar que foi demitido por dirigir perigosamente com a desculpa de conscientizar as crianças. A cantora Ivete Sangalo anunciou que vai comandar o palco de um evento beneficente em Miami, organizado pela modelo Gisele Bündchen em parceria com a Brasil Foundation. O jantar acontece no dia 20 de maio e tem ingressos à venda a partir de $2.500. O objetivo do evento é arrecadar fundos para financiar iniciativas que atuam nos biomas brasileiros, em benefício da natureza e das comunidades. Desde a criação do fundo, já foram investidos R$8 milhões em ajuda humanitária e iniciativas ambientais também. Agora, mudando de assunto, em New York foi contratada uma nova xerife que vai trabalhar 24 horas por dia para caçar um tipo de criminoso. Os ratos. Essa praga vem se espalhando pela cidade e aterrorizando os cidadãos. Uma pesquisa apontou que existe mais de 2 ratos para cada morador. A Carolina Camargo tem os detalhes. There's a new sheriff in town. And with your help, we'll send those rats packing. Há uma nova xerife na cidade e com a ajuda de vocês, vamos mandar esses ratos embora. Foi assim que Kathleen Corradi iniciou seu discurso como a nova czar dos ratos. Ela foi escolhida para o cargo depois do sucesso em reduzir em quase 70% o número de roedores em 120 escolas públicas da cidade de New York. Os planos da nova imperadora dos ratos são radicais e audaciosos. Ela garantiu que vai testar todos os tipos de métodos de exterminação. Enquanto isso não acontece, Corradi já deu o pontapé inicial. Este folheto está sendo distribuído pela cidade para treinar gratuitamente as pessoas para combater e lidar com o problema dos ratos. Um estudo apontou que a população de roedores na Big Apple hoje soma mais de 2 milhões. Eles estão em todos os lugares. É difícil encontrar algum morador que não tenha uma história envolvendo ratos para contar. Eu sinto que este é o mundo dos ratos e estamos apenas vivendo nele, diz Maya Nicole. E eu vi um rato correndo bem embaixo de mim e fiquei tipo, woof, completou Peter Hawkworth. A prefeitura de New York está investindo cerca de $3,5 milhões em projetos que ajudem a controlar essa praga. Mas se depender da nova czar, esse problema será resolvido antes do que se imagina. Rats are tough, but New Yorkers are tougher. Os ratos são durões, mas os nova-iorquinos são ainda mais durões. Os roedores são atraídos por alimentos disponíveis, né? Então, assim, como restos de comida,
ou até mesmo rações de animais de estimação, tá bom? É importante garantir que essa fonte de alimentação seja armazenada corretamente, tá? E para eliminar a presença dos roedores no local, tá bom? Reduzir também os abrigos, né? Os roedores precisam de abrigos para proteger e se reproduzir. É importante eliminar esses abrigos, como pilhas de lixo, entulhos, vegetação densa e diversas outras situações que ocorrem no cotidiano urbano. Mas também é importante a cooperação da população. Tá? A população tem que se conscientizar que isso é de extrema importância, é um problema de saúde pública, porque, como já foi falado, os roedores trazem muitas doenças, mais de 30. A mais conhecida é a leptospirose. No Colorado, uma cena revoltou pais e educadores. Um motorista de um ônibus escolar pisou no freio de propósito para ensinar uma lição às crianças que não estavam sentadas corretamente. Uma câmera gravou toda essa cena dentro do ônibus escolar e mostra o momento exato em que os pequenos são jogados para frente. Inclusive, uma das crianças acabou ficando ferida. As imagens mostram um motorista insistindo no alto-falante do ônibus para que as crianças sentem em seus lugares. Até que, de repente, ele diz: "Vocês querem ver como isso é perigoso?" e pisa no freio bruscamente. As crianças são jogadas para frente e para trás. É possível vê-las assustadas. Uma delas teve cortes na cabeça e no pescoço. A escola condenou a ação de Brian Fitzgerald, de 61 anos, que estava trabalhando como substituto e foi demitido. O motorista pediu desculpas e disse que estava apenas tentando educar as crianças. Brian deve comparecer à justiça no próximo mês para enfrentar 30 acusações de abuso contra as crianças. Depois do intervalo, tem reportagem sobre uma pesquisa que revelou que a poluição do ar afeta 1 em cada 4 pessoas daqui do país. E a gente mostra como foi a visita de um líder indígena pataxó às escolas de Miami para conscientizar os jovens sobre a preservação da natureza. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Você sabia que 1/4 da população que mora aqui nos Estados Unidos vive em meio ao ar poluído? Esse dado foi divulgado pela American Lung Association, que apontou que uma das consequências desse ar insalubre pode ser a morte precoce. 10 das 25 cidades mais poluídas no território americano estão na Califórnia. New York, Chicago, Hartford e Connecticut também aparecem na lista de ar contaminado e comprometido. Segundo o estudo, pelo menos 1 em cada 4 pessoas nos Estados Unidos vive em meio à poluição do ar, correndo o risco de ter vários problemas de saúde e de ter a vida encurtada. A Agência de Proteção Ambiental diz que desde 1970 as emissões de poluentes reduziram 78%, mas um relatório da State of the Air deste ano, que se concentra em poluição por ozônio e partículas microscópicas, apontou que milhões de pessoas ainda correm riscos diariamente. Mais de 100 milhões vivem em condados onde a qualidade do ar é insalubre. As cidades do Oeste, Sudoeste e algumas do Leste são as mais poluídas por ozônio nos Estados Unidos. Esse gás é emitido por carros, usinas, refinarias e outros e provoca sintomas como asma e problemas respiratórios. A Organização Mundial de Saúde estima que quase 7 milhões de pessoas morrem anualmente de forma prematura por causa da poluição do ar. Bom, vamos agora então dar uma olhada como é que vai estar a previsão do tempo para o final de semana. Olha só, no mapa aí a gente vê agora Boston, tempo encoberto, mínima de 47, chuva em New York, mínima de 56. A tempestade vai se alastrando aí para baixo, Norfolk também, tempestade feia, Charlotte. Olha, Atlanta onde o sol começa a aparecer, mas na Flórida, mais chuva, viu? Miami, mínima de 71, Tampa, mínima de 68, bastante chuva. Houston, o sol abre um pouquinho, mínima de 60, máxima de 79. Calor, viu? San Antônio também, né, Evelyn? Isso aí, com máxima batendo 80 graus, gente.
El Paso mais quente ainda, ali no Texas, 87 de máxima. Já em Albuquerque, no Novo México, o sol aparece entre nuvens e o sol volta a brilhar mais um pouco no Arizona, em Phoenix, com máxima de 94. Olha o calorão, gente. Em Las Vegas, 83 de máxima, 62 de mínima, com muito sol. E na região norte da Califórnia, São Francisco, sol entre nuvens, uma temperatura que vai variar bastante ali, né? Mínima de 52 e máxima de 68, bem mais de 10 aí, graus de diferença. Então, tem aquele dia que tem que sair meio cebola, né? Tem que ir tirando a roupa ao longo do dia e colocando a roupa de volta Mas você depois. viu que completamente diferente da costa leste, né? Chuva a costa leste inteira, sol a costa oeste inteira, bastante diferente, né? Semana bem diverso. E agora a gente fala de Copa do Mundo Feminina. A próxima edição está programada para acontecer em 2027. O Brasil quer ser sede dessa competição. O governo alega que a América do Sul jamais recebeu um torneio feminino e que isso, claro, ajudaria a popularizar o esporte entre as mulheres do continente. Além disso, o país tem uma estrutura pronta, herança, claro, da Copa do Mundo de 2014, a Copa masculina. Mas o Brasil deve enfrentar aí uma concorrência de peso, viu? Estados Unidos e México anunciaram uma candidatura conjunta. A África do Sul também quer ser sede dessa competição. A Bélgica, Países Baixos e a Alemanha também anunciaram que estão concorrendo de forma conjunta. Este ano tem Copa do Mundo Feminina, hein? Não esquece, vai ser entre julho e agosto na Nova Zelândia e na Austrália. Pois é, e olha, amanhã, dia 22 de abril, é o Dia da Terra e a véspera aí dessa data tão simbólica, o Consulado do Brasil em Miami promoveu uma linda ação junto às escolas bilíngues aqui na região, onde vive uma grande comunidade brasileira. Como um guardião da floresta brasileira, um líder indígena pataxó passou de escola em escola para ampliar a conscientização dos jovens sobre a cultura, os idiomas e a memória do Brasil sob a ótica do povo nativo. A Cone Rocha nos mostra agora como foi essa imersão e o que os alunos acharam das histórias dos povos originários, que normalmente, claro, não são ensinadas nas salas de aula. Rostos sérios e olhos fixos. Foi assim que os alunos ficaram quando o indígena Araçari começou a imitar o canto dos pássaros com uma flauta artesanal. Todos devemos viver unidos, um cuidando do outro. Falando em português, o indígena contou histórias sobre as florestas, a língua nativa e de como vive o povo pataxó. E novamente impressionou os alunos da escola Ronald Reagan Senior High, com outro instrumento que emitia sons da floresta. A vinda do indígena Araçari para essa missão em várias escolas no sul da Flórida teve total apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami. O objetivo foi manter a cultura, o idioma e a história brasileira viva junto às famílias que vivem no exterior. A nossa intenção é cada vez mais fortalecer os cursos de português, fazendo eventos que promovam a difusão cultural brasileira, o conhecimento sobre o Brasil e o fortalecimento da língua portuguesa. Bueno, es muy importante y estamos haciendo un esfuerzo por aumentar la cantidad de programas bilingües en varios idiomas y nos interesa mucho el portugués, dado que la población de Brasil está creciendo, pero muchísimo en nuestro condado. Mas a visita do Pataxó teve um propósito maior. Além de divulgar a imagem do índio brasileiro, ele também quer criar consciência coletiva nos jovens sobre os cuidados e a importância com o meio ambiente. Afinal, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, está no Brasil. Nós somos os responsáveis pela proteção de 80% de todo o ecossistema no mundo. Então, sair do meu país, Brasil, e vir trazer essas temáticas para as escolas no mundo inteiro é gratificante, uma vez que nós estamos lá no contexto. E essas crianças têm a oportunidade de conversar com pessoas que estão convivendo diretamente com a natureza, porque a nossa preocupação maior é de construir novas consciências para salvarmos esse planeta. Araçari mostrou objetos de caça, falou de meio ambiente e às vésperas de completar 523 anos da chegada dos portugueses em terras brasileiras, ele contou histórias que não são ensinadas nas salas de aula. Quero dizer para vocês e para o mundo que o nome do meu país, Brasil, é graças aos nossos corpos pintados de vermelho, que quando suamos ou transpiramos, parece brasas numa fogueira.
Eu achei muito legal que ele mencionou a origem do nome do Brasil, pois eu não sabia que a origem vinha dos índios patoxós. Contar histórias é maravilhoso e um ensino de língua é um ensino de contar histórias, né? E a história do povo brasileiro realmente começa com o Cabral, né? Com a chegada e com uma história que a gente viu que não é a que a gente aprende na escola. Muito bonita essa matéria, interessantíssima e importante essa presença desse indígena nas escolas para conscientizar, para levantar essa bandeira que é muito importante, né? E são realmente os guardiões da floresta. Emocionante de ver a reportagem da Cone, agora imagina presenciar essa aula que ele deu para os alunos aqui nos Estados Unidos. Muito incrível e com certeza a gente tem muita coisa para aprender com nossos povos originários e toda a ancestralidade maravilhosa deles. E aquele apito, uma flauta, não sei, aquilo maravilhoso, aquele instrumento dele que imita o som dos pássaros, fiquei encantada com aquilo. Encantador. Eles são incríveis. São incríveis, realmente. Bom, é com essa matéria maravilhosa então que a gente termina o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo, é claro, na segunda-feira, né? Agora tem o final de semana, todo mundo aproveita bastante, mas volta na segunda, 7h30 da noite, que a gente vai estar aqui. Vocês ficam agora, então, com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite, pessoal. Boa noite.